Qual é o verdadeiro impacto na mente masculina quando seus pensamentos sobre ele se tornam incontroláveis, no momento em que ele passa a ocupar todo o seu universo mental sem que você tenha poder sobre isso, quando todos os momentos vagos ficam repletos de reflexões a respeito dele, reflexões que adquirem autonomia própria? E caso eu revelasse que uma modificação psicológica exata e calculável ocorre dentro dele desde o instante em que você perde a capacidade de cessar esses pensamentos sobre ele. Alterações intensas na maneira como ele te enxerga, como responde a você, no que experimenta em sua companhia, representam resultado direto da natureza e da força emocional dos seus pensamentos persistentes relacionados a ele. Jung desvendou uma realidade profunda acerca da essência do pensamento e da consciência. O pensamento não representa um acontecimento particular que permanece isolado dentro da sua mente. Trata-se de uma transmissão dinâmica através do inconsciente coletivo que atinge a pessoa que constitui seu alvo e gera nela transformações autênticas e mensuráveis no estado emocional, na forma como te percebe, na tendência recíproca à aproximação ou ao distanciamento. Transformações capazes de definir inteiramente o rumo de um possível envolvimento entre vocês. E essa é uma compreensão que raríssimas mulheres possuem. Quando você reflete de modo obsessivo sobre um homem e não consegue interromper, quando essas reflexões estão saturadas de angústia, de carências, de temor, da perda, você não está simplesmente atravessando um tumulto emocional individual. Você está configurando ativamente a realidade psicológica dele em relação a você e frequentemente de modo a gerar precisamente o contrário do que almeja, transformando ele de um homem potencialmente atraído em alguém defensivo e isolado por mecanismos invisíveis, porém profundamente autênticos. Jung determinou que quando uma mulher não consegue interromper seus pensamentos sobre um homem, especialmente quando suas reflexões são obsessivas, repletas de carências e de uma angústia não revelada, ela transmite, através do campo psíquico compartilhado, uma energia específica que desperta nele, ou uma abertura receptiva ou um fechamento protetor. E essa ativação não representa escolha consciente de sua parte. É reação automática do sistema nervoso à natureza da energia psíquica que percebe proveniente de você. Permaneça até o final, pois vou te desvelar 5 transformações específicas que ocorrem num homem quando você reflete excessivamente nele sem conseguir se dominar. E por que a compreensão dessas transformações pode modificar completamente não apenas seu envolvimento com ele, mas também a maneira como converte uma obsessão destrutiva numa presença mental amorosa que favorece o vínculo. Mas antes de adentrar nessas 5 transformações, é fundamental compreender a diferença essencial entre pensamentos saudáveis sobre alguém e pensamentos obsessivos. Ao longo dos anos, observei um profundo equívoco sobre o que verdadeiramente significa não conseguir interromper pensamentos sobre alguém. Muitas mulheres interpretam esse estado obsessivo como evidência de amor profundo, de conexão significativa, até de destino compartilhado. E ocasionalmente é o caso, mas muito mais frequentemente, principalmente quando essas reflexões vêm acompanhadas de angústia e sensação de compulsão, é sintoma de algo completamente diferente. Uma ferida não cicatrizada que busca a solução fixando-se numa pessoa. Um vazio interior que tentamos preencher com fantasias de vínculos ou temor de abandono, que gera necessidade obsessiva de controle através da ruminação constante. A diferença essencial não reside na frequência das reflexões. Podemos refletir frequentemente sobre alguém de maneira saudável ou de maneira obsessiva.
A diferença reside no que você experimenta quando pensa nele, no efeito dessas reflexões no seu estado interior, no grau de controle que você possui sobre o próprio processo mental. Quando você pensa em alguém de maneira saudável, essas reflexões te proporcionam alegria. Você sorri quando ele vem à mente. Você fica grata por ele existir na sua vida. Você pode pensar nele e depois retornar para o trabalho, para os amigos, para as outras áreas da sua vida, sem se sentir perdida ou esvaziada. Você mantém o sentimento de existir independentemente dele. Quando você pensa em alguém de maneira obsessiva e não consegue interromper essas reflexões, desencadeiam uma angústia. Você experimenta uma opressão no peito, uma preocupação sobre quando vai vê-lo novamente, um desejo compulsivo de verificar o celular. Você não consegue mais direcionar a atenção para outro lugar sem um esforço enorme. O trabalho sofre, as amizades são esquecidas. Você vive no piloto automático porque as reflexões sobre ele absorvem toda a sua energia vital. E é precisamente isso que Jung desejava nos fazer compreender. Esses dois tipos de reflexões emitem energia totalmente diferente para o inconsciente coletivo e produzem nele transformações totalmente diferentes. As reflexões que nascem da plenitude do amor verdadeiro, da gratidão, sem segundas intenções, transmitem energia libidinal livre, uma energia vital que flui desde a abundância e não desde a falta. Quando essa energia alcança a psique dele, é percebida como leve, nutritiva, atraente. As reflexões que nascem da falta de feridas não cicatrizadas, de necessidade desesperada, carregam energia libidinal contraída, uma energia vital, prisioneira de complexos não resolvidos. Quando essa energia alcança a psique dele, é sentida como pesada, sugadora, repelente. E aqui está a verdade-chave. Você não escolhe conscientemente que energia emite. A natureza da energia é reflexo direto do estado interior, desde onde essas reflexões nascem. Então, se você pensa nele de maneira obsessiva, porque está agindo desde um vazio não preenchido, temor de abandono, necessidade de validação externa, não importa o quanto tenta conscientemente parecer desapegada e leve, a energia profunda que transmite por suas reflexões insistentes será a de necessidade e pressão. E ele vai sentir isso, vai reagir de forma defensiva, mesmo que não entenda conscientemente por quê. Vou agora te revelar a primeira transformação específica que acontece num homem quando você reflete excessivamente nele sem conseguir se dominar. O que vou compartilhar? Explica talvez finalmente porque quanto mais você pensa nele, mais ele parece se afastar. Transformação número 1, a ativação do sistema de controle emocional e a construção de mecanismos de defesa contra uma intrusão energética percebida. Quando você pensa de maneira obsessiva num homem, quando essas reflexões são constantes, intensas e carregadas de necessidades emocionais, a primeira transformação que acontece nele é a ativação do sistema de controle emocional que todos possuímos. Um sistema primitivo que monitora as fronteiras psicológicas e sinaliza quando alguém ou algo tenta atravessá-las sem autorização. Assim que esse sistema é ativado, ele começa a erguer automaticamente defesas contra o que percebe como intrusão energética. Jung falaria de reação de preservação psicológica. Todos temos fronteiras invisíveis ao redor do nosso espaço emocional e psicológico. Essas fronteiras existem para proteger nossa integridade, para controlar quem e o que deixamos penetrar nas camadas mais profundas da consciência. São extremamente sensíveis à natureza da energia que recebem dos outros. Quando a energia que vem de você é leve e respeitosa da autonomia dele e sem exigências, as fronteiras permanecem permeáveis e abertas. Mas quando a energia é pesada e insistente e carregada de necessidade, não expressa as fronteiras,
se fecham automaticamente como mecanismo de proteção. Percebi que quando uma mulher pensa de maneira obsessiva num homem, especialmente quando essas reflexões vêm acompanhadas de angústia sobre o estado da relação, temor da perda e necessidades de reafirmação, ela envia constantemente ondas de energia psíquica, percebidas como tentativas de entrada no espaço emocional dele sem ser convidada. O sistema de controle emocional dele, que funciona abaixo do limiar da consciência, detecta essas tentativas e responde com sinais de alarme interno. De repente, sem saber ele começa a se sentir desconfortável pensando em você. Percebe a comunicação com você como esgotante, em vez de revitalizante. Sente a necessidade de criar distância física e emocional para preservar seu sentimento de autonomia. E quanto mais você pensa nele de maneira obsessiva, mais emite energia, mais esse sistema de controle se reforça, até que ele termine te evitando ativamente. Não porque decidiu conscientemente que não quer envolvimento, mas porque todo o sistema nervoso dele sinaliza perigo, violação de fronteira, necessidade de autopreservação. O que torna essa transformação particularmente destrutiva é a espiral que se cria. Quanto mais ele se afasta, mais você se angustia. Quanto mais você se angustia, mais pensa nele de maneira obsessiva. Quanto mais pensa nele de maneira obsessiva, mais você irradia energia intrusiva. Quanto mais você irradia energia intrusiva, mais ele fica defensivo. Assim se cria a espiral descendente, onde sua tentativa de manter o vínculo pelo pensamento constante produz precisamente a distância que mais teme. Jung explicaria que isso não é defeito de caráter nele, nem prova de que o amor não existe. É reação automática de psique saudável à energia percebida como violação de fronteira, mesmo que essa violação não seja intencional. A única forma de reverter essa ativação dos mecanismos de defesa é parar totalmente de emitir essa energia intrusiva, o que exige não só pensar menos nele, mas, sobretudo, transformar o estado interior que gera essas reflexões e curar os vazios que criam a necessidade de obsessão. Transformação número 2, o deslocamento da percepção de qualidade dele e o começo acelerado de processo de desidealização. Jung fez descoberta notável sobre percepção humana. A maneira como vemos os outros não é função objetiva da personalidade deles, mas construção ativa que depende profundamente da energia emocional que associamos a eles. A segunda transformação que acontece num homem quando você reflete excessivamente nele é que a percepção dele sobre suas qualidades começa a se modificar frequentemente de maneira negativa, porque a energia de angústia e necessidade que você emite pelas suas reflexões obsessivas contamina a maneira como ele te vê. Qualidades que admirava antes viram aspectos que o incomodam. No começo, quando a relação era nova, quando você ainda não era prisioneira de reflexões obsessivas, ele te via através do prisma da descoberta e da possibilidade. Suas qualidades eram apreciadas, suas particularidades eram encantadoras, sua presença era inspiradora. Mas quando você começa a pensar nele de maneira obsessiva, quando a energia que emite passa de leve para pesada, de livre para necessitada, a lente através da qual ele te ver muda. Percebi que esse deslizamento de percepção acontece de maneira muito específica. As qualidades que admirava antes, por exemplo, sua independência, começam a lhe parecer distância. A vulnerabilidade que valorizava começa a parecer dependência excessiva. O interesse que achava lisonjeador começa a aparecer possessividade sufocante. E não é que essas qualidades mudaram objetivamente em você, é que a energia emocional diferente que emite pelas reflexões obsessivas cria filtro de percepção diferente através do qual ele interpreta o mesmo comportamento.
Jung explicava isso pelos conceitos de projeção e contágio emocional. Quando você pensa constantemente nele, desde lugar de angústia, projeta nele não só reflexões, mas estados emocionais. Esses estados emocionais projetados começam a influenciar a maneira como ele te percebe, começam a te associar a sentimentos de peso, pressão, desconforto, que na realidade são as próprias angústias dele que absorve e internaliza através do campo emocional comum. Uma vez essas associações negativas formadas, o processo de desidealização se acelera. Onde antes via potencial de linda relação, agora vê complicações. Onde sentia a atração magnética, agora sente obrigação pesada. Onde esperava suas conversas com entusiasmo, agora as teme com leve apreensão. E aqui reside o drama profundo. Talvez nenhuma alteração externa tenha ocorrido nas suas ações ou no que expressa verbalmente. A transformação ocorre no plano invisível da força psíquica, na natureza da sua atenção mental, ao seu redor, porém os efeitos na forma como ele enxerga você são tão concretos quanto se houvesse transformado drasticamente sua conduta visível. Quanto mais essa visão desfavorável se fixa, mais se torna difícil reverter o quadro, pois tudo aquilo que você realiza passa a ser interpretado mediante esse filtro comprometido que reforça incessantemente que ele tem razão ao identificar você como origem de sobrecarga e tensão, ao invés de contentamento e oportunidades. Quando você se mostra incapaz de cessar o pensamento em alguém, você não monopoliza apenas seu próprio intelecto. Você invade o território psicológico dele. Você infiltra emoções que ele vivencia sem compreender a procedência e altera a visão que ele tem de você através da força invisível, porém intensamente verdadeira, que suas reflexões transportam. Transformação número 3. O despertar da resistência subconsciente e a demanda crescente de resgatar independência mediante a construção de afastamento. Jung determinou que quando um indivíduo percebe sua independência ameaçada, quando percebe que alguém tenta controlá-lo ou dominá-lo, a reação instintiva é oposição, uma urgência primitiva de recuperar sua liberdade e autonomia. A terceira transformação que ocorre num homem quando você reflete excessivamente sobre ele é o acionamento dessa oposição subconsciente que se expressa por desejo crescente de estabelecer distanciamento, de recuperar a independência, de demonstrar para si próprio que não é dominado por você, nem pelo laço que os conecta. Para grande parte dos homens, a sensação de independência constitui o próprio alicerce da identidade. Desde pequenos, são condicionados a prezar independência, a identificar carência como vulnerabilidade, a proteger ferozmente sua liberdade de traçar rumos sem imposição externa. Quando um homem percebe mesmo subconscientemente que essa independência está comprometida pela magnitude da força emocional proveniente de você, algo primitivo e potente é acionado. Observei que essa oposição não é deliberada nem intencional. O homem frequentemente se mostra incapaz de justificar porque experimenta repentinamente necessidade de espaçamento. Por que conversar sobre futuro o incomoda? Por que encontra justificativas para estar menos acessível? Tudo aquilo que experimenta é tensão, impressão vaga, porém constante, de que sua liberdade está sendo restringida e a reação automática dele é se retrair, estabelecer distanciamento que restitui a sensação de domínio sobre a própria existência. Quanto mais você reflete sobre ele de maneira obsessiva, mais transmite força de carência, mais essa impressão de tensão se intensifica, pois no plano subconsciente ele capta que você necessita dele, além do aceitável, que existem expectativas não verbalizadas, comprometimento emocional que excede o momento atual do relacionamento, pauta implícita a qual ele não consentiu. Jung
esclareceria que essa oposição é dispositivo saudável de conservação psicológica. Quando alguém tenta suprir seu vazio mediante você, quando alguém te utiliza como suporte emocional, sem construir própria solidez interior, permitir-se ser usado dessa forma sempre culmina por exaurir os recursos emocionais de qualquer indivíduo. O subconsciente dele, mais perspicaz que o ego consciente, identifica a dinâmica prejudicial que está se estabelecendo e produz oposição para salvaguardar a integridade psíquica dele. A manifestação externa dessa oposição é construção progressiva de afastamento, reações menos animadas, postergação de encontros, diálogos mais rasos, esquiva de assuntos, de emoções ou futuro. Tudo isso não porque o afeto ou interesse desvaneceu, mas porque o mecanismo dele tenta restabelecer a harmonia, reconquistar independência que percebe ameaçada pela intensidade unilateral do seu comprometimento emocional. E aqui está o ciclo prejudicial. Quanto mais ele toma distanciamento para recuperar a independência, mais você se percebe abandonada. Quanto mais se percebe abandonada, mais reflete sobre ele de forma desesperada para tentar preservar laço que parece se desvanecer. Quanto mais reflete sobre ele de forma desesperada, mais transmite força de carência. Quanto mais transmite força de carência, mais ele percebe tensão. Quanto mais percebe tensão, mais resiste e se distancia ainda mais. Essa espiral prossegue até que relacionamento potencial seja completamente aniquilado, não por ausência de afeto ou afinidade, mas pela dinâmica energética prejudicial criada pelas reflexões obsessivas. Transformação número 4. O estabelecimento de padrão de esquiva e condicionamento pavloviano que te vincula ao desconforto emocional. Essa transformação é particularmente insidiosa porque transcorre inteiramente por processos de condicionamento que ocorrem no subconsciente. Quando você reflete de maneira obsessiva num homem durante extenso período e cada interação com você é carregada da força de aflição e carência que você irradia o cérebro dele, inicia automaticamente a te vincular a estados de desconforto emocional, produzindo padrão de esquiva que pode se tornar tão potente que sua simples presença ou até o pensamento sobre você desencadeia a reação instintiva de afastamento. Jung estudou minuciosamente como o subconsciente aprende por vinculação emocional. Esse processo não requer escolha consciente, nem entendimento intelectual. Opera por condicionamento pavloviano clássico. Se toda vez que um homem interage com você ou reflete sobre você, ele experimenta simultaneamente tensão, aflição, desconforto que você transmite energeticamente, o cérebro dele termina te vinculando automaticamente a esses estados negativos. Observei como esse condicionamento se estabelece com o período. No princípio, a interação com você ainda traz contentamento que supera o desconforto. Mas conforme as reflexões obsessivas persistem e a força que transmite se intensifica, a balança termina inclinando. Cada interação traz um pouco mais de desconforto, um pouco menos de contentamento até o momento de virada onde a vinculação dominante se torna negativa. Agora, quando o telefone toca e é você o primeiro sentimento dele, não é mais a expectativa alegre, mas leve apreensão. Quando vê seu nome numa mensagem, o primeiro reflexo não é mais abrir imediatamente, mas postergar até acumular força emocional suficiente. Quando reflete sobre o próximo encontro, não experimenta mais empolgação, mas obrigação pesada, e esses sentimentos não se fundamentam nas suas ações conscientes. Você pode ser perfeitamente agradável nos diálogos, mas o condicionamento operando sob a consciência dele te vincula aos estados emocionais negativos que capta energeticamente de você. E a reação automática dele agora é esquiva.
Jung esclareceria que, uma vez esse padrão de condicionamento estabelecido, é extremamente difícil de desmantelar, porque não se trata mais de decisão racional de te oferecer oportunidade. Se trata do sistema nervoso dele, que por repetição foi condicionado a reagir a você com esquiva protetora. Quanto mais esse padrão perdura, mais a vinculação negativa é repetida, mais se enraiza profundamente. O que torna essa transformação particularmente trágica é que, mesmo se você terminar realizando o trabalho interior, mesmo se curar os vazios que geraram as reflexões obsessivas, mesmo se transformar drasticamente a natureza da força que transmite, ele pode continuar reagindo a você pela esquiva, porque as antigas vinculações continuam operando automaticamente, enquanto não forem intencionalmente desmontadas por multiplicidade de novas vivências positivas, o que só é possível se ele aceitar te oferecer essa oportunidade. Aqui quero fazer pausa para te fazer pergunta que observo há anos sobre esse tema. Você já percebeu que quanto mais reflete sobre alguém, mais ele parece se distanciar, como se suas reflexões criassem exatamente o contrário do que almeja? O que experimentou ao tomar consciência de que a natureza das suas reflexões pode moldar a realidade psicológica dele de forma invisível, mas profundamente destrutiva? Vi que essa compreensão pode ser ao mesmo tempo libertadora e dolorosa, porque esclarece padrões recorrentes enquanto revela responsabilidade. Se isso ressoa em você, compartilhe sua vivência nos comentários. Cada vez que uma mulher descreve essa dinâmica, como reflexões obsessivas produzem distanciamento, outras descobrem que não estão isoladas em ter destruído o laço por força mental não curada. Chegamos agora à quinta e última transformação, talvez a mais profunda e menos reversível. Transformação número 5, a cristalização de decisão subconsciente de não se comprometer e o fechamento definitivo das portas da possibilidade romântica. Essa é a última e mais importante das transformações. Quando todas as transformações anteriores se acumularam, quando o mecanismo de vigilância está constantemente acionado, quando a visão dele sobre você está distorcida, quando a oposição está forte, quando o padrão de esquiva condicionado está potente, a psique dele termina atingindo o momento de virada, onde decisão subconsciente é tomada, fechando definitivamente a possibilidade de relacionamento amoroso profundo com você. Você é transferida para a categoria mental, de parceiras não viáveis no plano sério. Uma vez essa decisão subconsciente cristalizada, é quase impossível revertê-la. Jung falava de portas psíquicas que regulam a quantidade de comprometimento emocional que autorizamos em direção a diferentes pessoas. Para algumas, as portas estão abertas, os sentimentos fluem livremente, o comprometimento cresce naturalmente, o amor pode se desenvolver. Para outras, as portas estão parcialmente fechadas. Amizade é possível, mas grande intimidade romântica é bloqueada. Para certas pessoas, as portas estão totalmente fechadas e a pessoa é classificada como objeto não romântico, quaisquer que sejam suas qualidades objetivas. Essas portas não são controladas por decisões racionais conscientes, mas pela acumulação de vivências emocionais, de padrões associativos e de intuição sobre se essa relação serve ou ameaça o bem-estar psicológico. Observei que quando uma mulher reflete de forma suficientemente longa e obsessiva num homem, depois que todas as transformações anteriores tiveram período de se solidificar, algo termina clicando na psique dele, uma decisão subconsciente que toma consigo mesmo. É como porta que se fecha sem ruído, possibilidade que desaparece silenciosamente. De repente, quando reflete sobre você, a possibilidade romântica não existe mais.
Não há mais curiosidade sobre o que poderia resultar. Não há mais interesse emocional em explorar mais o laço. Você foi reclassificada, você passa da categoria interesse romântico potencial para a categoria conhecida, eventualmente amiga, mas definitivamente nunca mais possível parceira romântica. E assim que essa reclassificação subconsciente acontece, as provas externas ficam evidentes. Ele deixa de iniciar contato, não faz mais projetos de futuro, incluindo você. Fala sobre você para outros, de forma a mostrar claramente que não te vê em casal. Pode até começar a demonstrar abertamente interesse por outras mulheres sem se preocupar com seu sentimento, porque na mente dele você não faz mais parte das pessoas cujos sentimentos amorosos ele deve levar em conta. Jung esclareceria que essa cristalização de decisão subconsciente é dispositivo de fechamento psicológico, forma da psique de proteger contra comprometimento emocional adicional numa direção julgada prejudicial não viável. Uma vez o fechamento efetuado, o subconsciente dele produz barreira extremamente resistente à transformação, porque manter essa barreira exige agora menos força que resistir permanentemente à vontade de reabrir. E aqui está a verdade mais dolorosa nesse estágio. Não importa o trabalho que você realiza em si mesma, não importa a natureza da força que transforma, a transformação precisa acontecer não só em você, mas na estrutura psicológica que ele construiu a seu respeito. Essa estrutura, essa categorização, esse fechamento de porta é extremamente resistente à revisão, especialmente se formou durante meses ou anos de vivência constante, às vezes depois de período muito longo de separação total, que permite que antigos laços se enfraqueçam se você volta drasticamente transformada e as circunstâncias externas mudaram muito. As portas podem se reabrir. Mas na maioria das vezes, uma vez essa transformação final acontecida, as possibilidades românticas entre vocês desaparecem realmente, não porque não havia inicialmente nem afeto nem afinidade, mas porque o processo de reflexão obsessiva criou nele série de transformações psicológicas que tornam impossível continuar te considerando como opção romântica viável. E se tudo aquilo que experimentou até agora não fosse coincidência, mas lembrete, percebe nesse momento o silêncio entre nós. É nesse silêncio que reside a verdade. Você ouve talvez essas palavras porque o momento chegou de compreender. A incapacidade de cessar de refletir sobre alguém não é apenas turbilhão emocional pessoal, é força ativa que molda a realidade psicológica dele, que produz nele transformações capazes de destruir totalmente qualquer possibilidade de laço futuro. Você não precisa mais usar subconscientemente o poder das suas reflexões e as consequências invisíveis, mas destrutivas, da obsessão mental. Você não precisa mais deixar feridas não cicatrizadas destruírem o laço por força mental que repele, em vez de atrair. Todos esses momentos em que não consegue controlar suas reflexões sobre ele, essa necessidade obsessiva de mantê-lo constantemente no intelecto, só revela um vazio interior que pede para ser curado. Necessidades que só você pode suprir, medos dos quais só o trabalho interior pode te liberar. Quanto mais tenta controlá-lo pela ruminação constante, mais produz nele transformações destrutivas, mais o dano infligido, a possibilidade de afeto verdadeiro fica irreversível. O caminho para a atenção mental amorosa passa necessariamente pela cura das próprias feridas e vazios. É cultivando plenitude interior que se deixa de precisar da reflexão como meio desesperado de segurar alguém. É tornando-se inteira novamente que você se torna verdadeiramente atraente, mesmo no silêncio. Continuamos nosso caminho juntos. Mas eu precisava te transmitir isso agora,
porque às vezes as palavras encontram pessoa precisamente no momento em que a alma está pronta para cessar de usar a reflexão como meio de controle e começar a curar as feridas que tornam esse controle necessário. Hoje exploramos 5 transformações profundas que acontecem num homem quando você reflete demais sobre ele sem conseguir se segurar. Vimos como o mecanismo de controle emocional se ativa e constrói defesas contra a força intrusiva. Observamos como a visão dele, das suas qualidades, se desloca sob influência da força de aflição. Exploramos como oposição subconsciente desperta e como nasce a necessidade de resgatar a independência pelo afastamento. Tomamos consciência da forma como o padrão de esquiva se condiciona por vinculações repetidas ao desconforto. E, finalmente, compreendemos como decisão subconsciente de não se comprometer se cristaliza e fecha definitivamente as portas da possibilidade romântica. Mas aqui está a síntese devastadora de tudo isso. Cada uma dessas transformações acontece não porque ele é superficial ou porque o afeto não é real, mas porque a força que você transmite pelas reflexões obsessivas produz essas transformações automáticas no sistema nervoso dele para proteger a integridade psíquica contra o que é percebido como intrusão energética, mesmo que essa intrusão não seja voluntária. Jung nos ensinou que carregamos responsabilidade profunda não só pelos atos externos, mas pela natureza da nossa consciência interior. Porque consciência não é fenômeno privado, é transmissão ativa que influencia, molda e produz efeitos reais nos outros. E quando não conseguimos cessar de refletir sobre alguém de forma obsessiva, quando mantemos atenção mental constante, carregada de necessidades e aflição, exercemos influência profunda na psique dele, que pode destruir completamente o afeto, mesmo que desejamos tanto. Então, se você está presa num padrão de reflexão obsessiva sobre alguém, se não consegue escapar de reflexões constantes e angustiadas sobre ele, você tem escolha. Pode continuar seguindo esse padrão e continuar produzindo nele transformações que tornam o laço cada vez menos viável, ou pode realizar o trabalho corajoso, que consiste em enfrentar e curar os vazios, os medos e as feridas que geram as reflexões obsessivas. Transformar a natureza da força mental que te leva da falta para a plenitude da carência, para a gratidão, da tentativa de controle, para a celebração da existência dele. E esse trabalho não consiste em controlar reflexões pela vontade, mas em curar as causas profundas que tornam essas reflexões obsessivas necessárias. Em primeiro lugar, ao terminar essa exploração das transformações que acontecem num homem, quando você reflete demais sobre ele, percebo que compreender essas transformações invisíveis, mas profundamente reais, representa ao mesmo tempo poder e responsabilidade. Poder porque revela que, pela natureza das suas reflexões, você possui muito mais influência do que imaginava. Responsabilidade, porque esse poder exige de você trabalho interior para que sua influência sirva o afeto em vez de destruí-lo. Como mulher que compreende finalmente que a incapacidade de cessar de refletir sobre alguém não é fatalidade, mas sintoma de ferida, que pode e deve ser curada para o bem dos relacionamentos futuros. Você tem agora as chaves para transformar essa força e se tornar novamente a atenção que atrai naturalmente, sem precisar monopolizar o intelecto do outro. Ao terminar hoje essa exploração da força invisível, mas destrutiva das reflexões obsessivas, percebo que apenas arranhamos a superfície da forma como força mental molda a realidade dos relacionamentos. Algo que nossa cultura, ainda muito materialista, tem dificuldade em reconhecer. Acabamos de abrir porta sobre a compreensão de que reflexão não é fenômeno privado, mas transmissão ativa num campo comum,
produzindo transformações mensuráveis no objeto da reflexão. O espaço que criamos aqui existe precisamente com esse objetivo: iluminar suavemente as dimensões escondidas. Da forma como a consciência produz realidade, como feridas não curadas sabotam o afeto por caminhos invisíveis e que cura interior não é luxo, mas necessidade para relacionamentos saudáveis. Se esse caminho ressoa profundamente em você, se fez a vivência da tomada de consciência, ao mesmo tempo dolorosa e libertadora, da forma como seus próprios padrões de reflexão puderam sabotar relacionamentos passados, então te convido a continuar essa exploração comigo. A cada novo vídeo, revelamos nova faceta dessa psicologia profunda que transformará não só sua visão dos relacionamentos, mas também sua maneira de impregnar sua consciência de responsabilidade e benevolência. Se inscreva no canal, se ainda não fez, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo importante.